E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente, Expresso Bytes no ar. Eu, Mr. Moca, Ping Expresso, Barista Bytes. Roda a vinheta! Aê! Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, cut it, turn it, leave it, start, format it. Technologic. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito aí de comportamento humano e conveniência, né? Eu gosto muito de tecnologia. Tecnologia, a gente já vem falando, fui, né? Não sou mais, fui um avesso à tecnologia. Estou adentrando a esse mundo, conhecendo e me jogando realmente, né? Então, eu gosto da tecnologia, eu vejo que ela facilita, né, a minha vida, né? Mas ela realmente facilita? Eu acho que hoje, devido a esse trabalho, né, a essa aproximação mais com vocês, eu vejo que ela facilita, mas eu tenho que ter os meus cuidados também. Sim. Então, eu acho que isso é importante, né? O nosso comportamento humano é a convivência, a conveniência com a tecnologia. A gente vem falando muito a respeito de IA, né? Então, nós temos que tomar realmente cuidado, né? Ela facilita, ela nos ajuda, ela nos lembra de muita coisa, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque as nossas informações são um bem muito, muito precioso, né? Então, Ping, o que a gente poderia acrescentar, Barista, a respeito dessa questão de comportamento e conveniência, né? O que a gente pode acrescentar ao pessoal aí de casa? Na verdade, você está aprendendo mais sobre tecnologia hoje, porque, na verdade, ela está aprendendo mais sobre você. Gostei dessa definição, Ping. Então, é por isso. Então, que nem você está fornecendo dados e está aparecendo aquilo que você tem pesquisado. Então, aquilo que tem pesquisado, ela tem entrega para você as informações. Então, por isso que você tem a cada dia mais conseguido entender aquilo que nós conversamos, ou aquilo que nós passamos para você. É por causa desse tipo de troca de informações. Então, é uma avenida de duas mãos. Sim. Sempre, quando nós adentramos ao universo tecnológico, vamos dizer assim, temos que entender que sempre vai ser uma avenida de duas mãos. Sim, acho que essa é a melhor definição para essa fala do Ping aí, né? Sim. E nós não queremos, com a nossa fala aqui, criar paranoia, sabe? A gente tem medo, é melhor não usar, de forma alguma. Nós não temos que ter medo de usar a tecnologia, mas a gente propõe aqui, em vez de um conforto imediato, ou seja, eu vou usar, não tem problema nenhum. Não, uma certa consciência, porque a consequência pode ser abstrata, ou seja, pode ser que nesse momento a gente não saiba. É como a gente falou no outro episódio, vender a minha íris nesse momento é viável, é bom? Eu acho que não. Porque se eles estão pagando R$300 hoje, será que ela não vai valer 3 milhões amanhã? É um pensamento simples. Agora, nem por dinheiro. E se ela revelar coisas que eu não quero para o futuro que saibam sobre mim? Então não vou vender. Né? Então a mesma coisa usando esses aplicativos. Eu preciso desse aplicativo, é coisa séria, né? Não uso mais, tira. Então esses companheiros que a gente falou hoje aqui. Legal. Bom, em cima disso daí, uma pergunta aí que não quer calar, né? Num universo onde parece que tudo está fora de controle, né? Ping, uma pergunta, nós estamos tanto de exposição, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, vai. O que está sob o nosso controle, então? O que depende de mim, meu Deus do céu? O que está sobre o nosso controle é aquilo que nós queremos revelar, na verdade, né? Dar permissão naquilo do acesso aos aplicativos. Então, sempre que formos instalar o aplicativo, aquilo que já foi falado. Revisar as permissões, a localização, se é necessário permitir a localização, apagar aplicativos que não estão sendo mais utilizados. Esse tipo de controle que está na nossa mão. Pessoal de casa, não tem nada de coisa especialista para fazer. Eu, você, qualquer um, né? São 3 ações aí que qualquer um pode fazer. Tá? Então você não precisa ter 2 amigos da área de tecnologia para se sentir resguardado. Qualquer um pode, né, essas 3 dicas aí que o Ping colocou, colocar em prática. Uma dica, quando for baixar algum aplicativo, baixa de fontes confiáveis. Que nem do Android, da Play Store. Do iPhone, da Apple, é o Apple Store. Apple Store.
É isso aí, App Store. Apple Store e Play Store. Isso. São as duas fontes confiáveis dessas duas grandes players que estão no mercado, né? Que é o Google, né? Android é o Google. E o Play Store é a Apple. Apple Store. É. A Play Store do É a Google. Play Store do Google, é a App Store da Apple, né? Como o nome diz. Então, Acho que só tem essa, não tem? Eu só, Essa que eu duas, lembro só. Se tiver, lógico, deve ter outras lojas de Isso. apps, mas nós não aconselharíamos. É. então, Ah, tem o da Microsoft, o Microsoft Store. Olha, chupa, Entendeu? Esses três. então, Barista, uma pergunta. O importante, então, é uma mudança de comportamento, então. Exatamente. Uma mudança de mente. A questão não é tecnologia. Eu sempre levo para o comportamento humano. Nós não aprendemos desde pequeno, ao atravessar a rua, olhe para os dois lados, né? Entre outras coisinhas. A tecnologia é a mesma coisa. Por isso que nós aqui gostamos de falar o básico. Porque é o básico que a gente tem que fazer para estar bem. E não pense que a gente também não dá bola fora. Casa de ferreiro, espeto é de pau, às vezes. A gente comete os erros que a gente fala aqui para não cometer. Mas assim como a gente vai no ortopedista, ele fala pra gente não cometer certos erros de postura que ele provavelmente comete também. Né? E assim vai, no cardiologista. Mas por que a gente está sempre falando como especialista? Para que no nosso comportamento a gente consiga incluir algumas melhorias. E eu sempre brinco, se salvar um, o nosso trabalho já valeu. Né? Bacana. Isso aí. Bom, eu acho que o assunto, né, de hoje é um assunto que veio bem a calhar, né? É um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? A cuidar das nossas informações. O importante é a gente entender que a privacidade ela não é um artigo de luxo, ela é um artigo necessário, né? E você vai definir aquilo que as pessoas vão conhecer de você dentro do ambiente virtual. Obviamente, né, tem aquelas ocasiões onde eu preciso daquele aplicativo, puxa, vou ter que abrir mão, fazer uma concessão aqui, mas eu uso aquele aplicativo e já saio. Tá? É importante a gente ter isso em mente, né? E lembre o seguinte, você não é o refém. Tá? Você tem nas suas mãos as rédeas, sim. Você tem que simplesmente usar. Né? Na verdade, a privacidade ela não acabou, ela existe. Ela só deixou de ser padrão. Você deixou de clicar nos ícones lá para proteger sua privacidade. Ou seja, aparece que a não privacidade virou rotina. Isso. Né? Então temos que transformá-la de novo em uma rotina. Né? Acho que o importante é isso daí. Barista, o que a gente podia acrescentar em relação a isso? Como a minha visão é sempre do ponto de vista de comportamento e outras questões como regulamentação, nós temos no Brasil, então assim, a gente não pode pensar, então o mundo da internet é um mundo sem leis? Não. No Brasil nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi inclusive baseada, em grande parte, na GDPR, que é a mesma lei na Europa, que ela é muito restritiva e funciona muito bem na Europa, porque lá as regulamentações, as leis são aplicadas fortemente. No Brasil, essa lei também e nós temos, já falamos lá da Delegacia de Crimes Digitais. No Brasil isso funciona. Mas eu gostaria de colocar algo também, que a gente pode até voltar a falar em outros episódios, por isso que o feedback também é importante. Como especialista nessa área, e eu acho que a maioria dos especialistas defendem isso, a gente vê às vezes até juristas dizendo, nós precisamos ter leis específicas. Na grande parte das vezes, não. As coisas que acontecem na internet, elas se enquadram nas leis já existentes. É claro que como LGPD, precisa de normas, então precisa ter sempre uma coisa ou outra. Mas não é assim. Então, da mesma forma que se eu roubar um banco é errado, se eu roubar digitalmente alguma coisa, se enquadra na mesma lei. Então, eu não preciso, porque se a gente criar tanta lei, vai ficar difícil até de dizer em qual lei a gente esbarrou. A gente se enquadra. Quando a gente fala juridicamente, o Brasil já é um problema nessa situação. A gente é tão complexo que às vezes fica difícil dizer o que é certo e o que é errado. Então, nos outros países geralmente tem menos leis, mas ela é aplicada com força. Eu defendo no Brasil essa mesma situação. Menos leis, menos regrinhas, mas claro, leis eficientes e que sejam aplicadas de fato. Legal. Barista, você sempre tem umas frases de efeito dentro aí das nossas conversas, né? Então eu queria que você deixasse uma dessas frases de efeito suas aí, que são tão bem elaboradas, né? Queria que você deixasse uma frase de efeito para a gente encerrar esse assunto aí e deixar o pessoal pensando um pouquinho nessa questão aí. Que frase definiria
o episódio de hoje. Eu acredito que é bem essa situação. Não é que a tecnologia decide por você, são os seus hábitos que decidem por você. Legal. Por isso que a gente está falando aqui de lei, por exemplo. Não é porque tem 200 mil leis que vai funcionar melhor, ou porque você tem coisas técnicas. Não, é o seu comportamento que vai definir se a tecnologia é boa ou ruim. Então, olha que frase legal que o Barista colocou essa noite, hoje, para a gente encerrar essa questão aí, né? No fim, a tecnologia ela não vai decidir por você. São seus hábitos que decidem por você, né? Então, para pensar um pouco, né? Então, galera, esse foi o nosso Expresso Bytes de hoje, tá? Se esse episódio, se esse momento que nós passamos junto aqui te fez pensar, parou para você falar, nossa, será que eu tenho bastante aplicativo? Será que eu não tenho? Tenho que fazer uma faxina? E aí? Se essa pulguinha, né, ficou atrás da sua orelha, nós já cumprimos o nosso papel. Queremos te agradecer mais uma vez por 2025 e convidar você a estar conosco em 2026 para tomar um cafezinho conosco. Valeu! 2026 teremos novidades, hein? Aguarda aí! Um beijo no coração de todos, aquele abraço! Technologic, 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 technologic.